Então tá, obrigado pelo carinho. Eu tava aqui já ouvindo tu falar de mim antes. Fiquei pensando assim, gente, eu vou até chorar. Não sei se tu lembra, pro pessoal que tá vendo a gente também. Eu e a Prof. Nereida, a gente chorou na última aula que a gente teve de recrutamento e seleção. A gente chorou porque a gente estava emocionado. Foi muito legal. Então, quem sou eu? Né? Meu nome é Cauê, tenho 25 anos, agora faz um mês, ainda estou me acostumando a falar que eu não tenho mais 24, que agora tenho 25. Então é um pouco estranho, assim, para a gente falar. Então, mudar de uma hora para outra, assim, já cheguei no 25, né? Então, tenho 25 anos. Atualmente, eu moro aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas eu sou natural de Canela, da Serra Gaúcha. Moro em Porto Alegre há 6 anos, agora em dezembro desse ano, vai fazer 7 anos que eu me mudei para cá. Eu vim morar aqui com 18 anos, então todo esse tempo eu tô aqui em Porto Alegre, vim sozinho, assim, tô morando aqui, então. E contando um pouquinho, assim, eu acho que do porquê que eu vim, tá muito alinhado com esse tema, né, da liderança da nova era, assim. E eu acho que liderança tem estado em mim, é muito intrínseco, assim, porque eu mesmo, Jamineto acabou de falar, qual é a liderança que a gente dá para nossa vida, né? E eu acho que eu mesmo, sem saber do termo, sem conhecer o conceito, eu já estava querendo liderar a minha vida, assim, com 18 anos. Então, me mudei aqui para Porto Alegre para fazer o curso de comissário de voo, que era meu sonho naquela época. Então, também sou comissário de voo, mas não exerço a profissão. E vim assim, buscando um sonho e crescer, mudar de cidade, conhecer gente nova, né? Tudo que jovem quer com 18 anos, né? E até antes a gente quer, sempre foi um sonho assim meu. Eu tenho formação em marketing ali pelo Senac, né? Eu gosto de brincar às vezes que a minha formação ela é em marketing, o diploma é de marketing, mas eu tenho muitas disciplinas optativas em RH, então eu sempre brinco. E essa semana eu até lembrei de ti, prof, porque eu estava fazendo uma agenda com a minha regional da Yukon, e a gente estava falando sobre os formatos de trabalho e a gente acabou falando um pouquinho de Elton Maio, que a gente viu na tua aula. E aí eu disse assim, gente, olha, eu peguei o conteúdo, tô sabendo. Voltando um pouquinho para mim, que eu gosto de falar, vocês vão perceber. Sou formada em marketing, então, ali pelo Senac, né? Me formei com professores maravilhosos no Senac. Foi um desafio para mim, assim, quando eu cheguei na formatura com o prêmio, assim, foi um reconhecimento de todos os anos, os 3 anos que eu passei no Senac, né? De todos os aprendizados que eu tive, foram concretizados, né? Então, foi muito legal. Eu trabalho na Yukon, né? Uma marca do grupo Lojas Renner, já fazem 6 anos. Atualmente eu sou merchandiser regional, cuido junto com as minhas maravilhosas colegas Carol e Márcia, lá da regional do Rio Grande do Sul, que a gente tem todas as lojas do Rio Grande do Sul, mais 2 lojas de Santa Catarina. E fazemos um trabalho junto com gerentes de loja, com a galera de loja, com o cliente, é uma loucura a nossa vida. Mas é maravilhoso, eu amo muito. Né? Trabalho na Yukon já fazem 6 anos. E iniciei também na Yukon como consultor de vendas na loja. Então foi bastante crescimento para mim, assim, me amadureci muito, me desenvolvi muito nesses anos. Acho que esse é um resuminho, assim, de um pouquinho de quem eu sou. Sou muito extrovertido, gosto de falar muito, né, muito animado. Acho Ô, que Cauê, uma curiosidade, assim, antes da gente entrar no tema mesmo, nesse momento de isolamento, enfim, né, de resguardo, como é que vocês estão, assim, conseguindo acompanhar as lojas muito mais pelos relatórios, porque a visita realmente ficou complicada, né? Isso, mas o que a gente tem se provocado muito no negócio é de que forma que a gente muda o nosso mindset, né? Porque agora Aham. o que a gente tinha antes não vai mais existir, né? Então a gente está vivendo agora um novo normal, a gente está chamando muito assim. Então tudo que a gente fazia antes, né? E a gente até está trabalhando muito no formato de nova era também, e ficar pensando que tudo vai ser novo, né? Que o cliente vai mudar, que a gente vai mudar e que a organização precisa mudar. Então a gente está trabalhando tudo com muito, muito digital, assim. A gente faz todas as visitas que seriam presenciais hoje,
a gente faz ou pelo celular ou por vídeo, acompanha por call, né? E a gente mudou as ferramentas. Na verdade, são ferramentas que a gente já tinha, só que a gente não usava daquele jeito. Então, a gente precisou se reinventar. E eu acho que esse é o principal meio, assim, que a gente está conseguindo fazer. É se reinventar e aprender de novo. E, né, reaprender, mudar processos. Então, está sendo muito legal também para a gente aprender bastante. E uma curiosidade, Cauê, assim, na maioria dos locais, porque a gente sabe que Renner tem em vários lugares do Brasil, né? Na maioria deles, enfim, as lojas estão fechadas. Como é que está um pouquinho essa dinâmica, assim? Só esses parênteses para nos situar. Falando mais das lojas da Yukon, a gente tem atualmente as lojas de todo o Brasil, tirando Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As únicas lojas que estavam funcionando até agora são lojas do interior, então aqui do Rio Grande do Sul, só lojas do interior, Santa Maria, Caxias, Pelotas, né? A Grande Porto Alegre vai reabrir ainda as lojas, né? Diante do decreto que o prefeito publicou, então a gente vai reabrir as lojas provavelmente sexta-feira, junto com os shoppings. Mas só Santa Catarina, de todas as regiões que a gente tem Yukon, Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão abertos, e demais lojas estão operando em um outro formato, que, de novo, esse foi um aprendizado, num formato de drive-thru que a gente está trabalhando. E também por venda online, né? No site a gente continua funcionando. Ok. Legal, só para nos ajudar a entender um pouquinho como está, porque é um novo desafio. Assim, para todos nós tem sido um desafio bastante grande viver esse momento, mas para o varejo a gente sabe que a reinvenção teve que ser muito rápida, né? Muito árdua. E, enfim, porque principalmente lojas de shopping, né? A gente sabe assim que tiveram que buscar caminhos, alternativas, né? Junto aos clientes. Sim. Não, e a gente também está falando bastante, prof, sobre esse olhar, assim. A gente na Yukon, a gente sempre teve esse olhar do novo, do jovem, do reinventado, renovado, fazer de novo, né? Do aprender com erro. Então, o que eu percebo, né? Não é nem com um olhar muito de Yukon, mas eu percebo, assim, para as marcas que não conseguirem se reinventar e ter esse olhar do novo, né? Infelizmente, elas podem vir a não abrir as portas de novo, né? Então, é muito importante também que as marcas consigam ter esse olhar de que as coisas vão mudar, né? Não só as marcas grandes de shopping, mas todos os pequenos, eu estava vendo ontem na TV, né? Vários micro empresários, assim, tendo que se reinventar para o negócio continuar acontecendo. E eu acho que isso é uma realidade, né? A gente precisa fazer isso. Com certeza. E nesse sentido, acho que a figura do líder é extremamente importante também, né, Cauê? Como é que tu vê, assim, essa questão do engajamento, do líder atuando, das pessoas precisando de uma referência? Como é que tu enxergas tudo isso, assim? Sim. Não, eu acho que pesquisei um pouquinho, assim, mas é uma coisa que está muito intrínseca em mim, que nesse momento a gente às vezes tem uma figura muito desenhada e muito estruturada de que um líder é só aquele que tem um cargo, né? Só aquela pessoa que tá acima da gente, ou que, né, o diretor da empresa ele é um líder, né? O meu chefe é um líder, né, o outro é um líder. E nesse momento a gente também consegue entender que liderança é muito mais sobre influência, é muito mais sobre guiar as pessoas, é muito mais sobre levar elas para algum lugar, né? Tirar de um lugar e levar para outro, e fazer com que as pessoas façam aquilo que tu acredita, né? Então eu acho que esse é o grande papel do líder, não só nesse momento, em todos os momentos, né? E eu gosto de fazer também um pouquinho da relação, a gente aqui está falando um pouquinho sobre um negócio, né? Uma marca, uma loja, mas a gente tem líderes na nossa vida todos os dias, né? Um amigo que decide a festa está influenciando as pessoas, né? Uma mãe que conduz a sua família ali trabalhando, né? Direcionando, ensinando, ela também tá influenciando as pessoas e está mudando a realidade, né? Acho que líderes, eles têm esse ponto de conseguir mudar a realidade, de influenciar. Então, acho que é muito, né, nesse momento, mais do que nunca, a gente vai precisar de pessoas que influenciem, de líderes que se sentem líderes, não aqueles só que assinam,
né? E eu gosto muito de uma frase que tu falava também na aula, muito legal, que me marcou muito, assim, eu estou supervisor, eu não sou supervisor, né? Eu estou professor, mas eu não sou, eu sou professor, eu estou agora, né? Mas eu não sou. Eu sou outra coisa, eu estou só me encaixando. Então, eu acho que quando a gente faz essa relação com o líder, a gente né? Independente do cargo que a gente estiver, se eu estiver na minha posição de amigo, na minha posição de aluno, na minha posição de Cauê na empresa, eu vou continuar sendo líder, porque eu sempre vou querer trazer esse olhar de influência, de mudar a realidade, de conquistar as pessoas, de movimentar elas. Então, eu acho que é um assunto muito legal e para agora, assim, está muito latente, sabe? Com certeza. E eu estava me dando conta hoje também, assim, enquanto eu estava fazendo o almoço, né? Eu tenho a Duda mora comigo, já falei dela várias vezes, assim. Eu fiquei me dando conta, assim, nossa, como a gente tem que estimular a característica de iniciativa, de ordem, de planejamento da nossa vida, do nosso dia, sabe? Para que a gente termine o dia com aquela sensação, poxa, que legal, né? Nem que seja um dia que tu também diga, eu quero parar neste dia. Mas para te tomares a decisão, tu tem que ter essa postura de pulso, essa postura de autoria, que eu gosto muito de falar. Não, e eu acho que faz parte também, né, prof, do perfil do líder né, de um líder ali influente, conseguir ter essa visão mais sistêmica das coisas. Quando eu começo, né, quando eu paro, quando eu continuo, quando eu tomo a iniciativa de mudar alguma coisa que está acontecendo já, mas eu preciso mudar, né? Então eu acho que se fala também muito, uma palavra super da moda, assim, que a gente vê em vários lugares, né? Protagonismo, né? Eu acho que quando a gente tem protagonismo, a gente, né, muda tudo. Né? Eu acho que se relaciona muito com esse ponto que tu trouxe, assim, a iniciativa, o protagonismo, né? A resiliência também é uma palavra que a gente vê em em vários lugares, né? Eu tenho visto também esses tempos, eu não sei se tu conhece, o antifrágil também, que é um conceito novo bem legal, que eu tenho dado uma pesquisada, assim. Todos esses pontos têm a ver com essa forma de liderança e com a forma com que a gente reage, né? Com esse olhar mais flexível, né? Com esse olhar adaptativo. Isso, adaptativo, com esse mindset de mudança, de querer aprender, né? E não de... É o mesmo conceito que quando a gente fala de feedback construtivo e feedback que não é construtivo, né? Que é o negativo. Então, quando a gente está dando um feedback construtivo, a gente está querendo que a pessoa se desenvolva, que ela aprenda, que ela construa junto. Né? E quando a gente dá um feedback negativo, nem sempre a gente vai estar ajudando ela, né? Talvez a gente está jogando ela mais para baixo e a gente não vai conseguir contribuir para que ela aprenda, né? Então acho que também tem um pouquinho de relação. Ok. E conta para nós um pouco assim dessa tua percepção, porque eu acho que a Yukon, assim, lembra que tu trazias, né? O quanto ela tem te ajudado a enxergar as coisas de forma diferente, né? Te preparado, te formado. Assim, o que tu percebes quais foram os elementos que tu consideras assim importantes para esse tema de engajamento? Que ações acontecem no dia a dia que te ajudam a entender que isso tem a ver com engajamento? Sim, eu percebo que, primeiro, eu acho que a gente está acompanhando muito bem as pessoas, né? A gente precisa conhecer quem está com a gente, qual é o perfil de cada um, como é que a gente vai conduzir, né? Eu estava falando antes, líder é ser influente, né? Mas como é que eu digo para a pessoa assim, vamos comigo, sem conhecer ela, né? Sem saber o que ela está sentindo. Então, acho que o primeiro ponto, assim, é a gente conseguir conhecer quem está trabalhando com a gente, com os nossos colegas, nossos amigos, saber como que a gente influencia essas pessoas, porque aí a gente vai estar engajando elas. E eu acho que um segundo ponto seria a clareza de onde a gente quer chegar. Será que está claro para quem eu estou conduzindo ali? Eu como um líder que engaja as pessoas, né? Engajador. Tô querendo
né, lembrando lá da palavra que eu falei no início, né, é levar para algum lugar, é conduzir, né, incitar a fazer algo novo. Para quem eu estou convidando a fazer algo novo? Será que eu estou dando clareza para essa pessoa de onde ela vai chegar, como ela vai chegar e o que, que ela vai precisar fazer para chegar até lá? E qual é a minha expectativa em relação a ela, sabe? Eu acho que na Yukon, só um segundinho que eu tenho uma visita aqui. Ai, que coisa linda! É a minha gata Tereza. Tereza. Como é que eu tenho expectativa, né, de que a pessoa vá comigo onde eu estou engajando ela para ir, se nem eu às vezes tenho clareza de onde eu quero chegar e o que eu espero dessa pessoa, né? Então eu acho que a Yukon tem me ensinado e sempre me ensinou desde sempre, assim. A gente precisa alinhar com as pessoas qual é a expectativa, o que a gente espera delas, né? Prof. Nereida, o que tu espera de mim hoje nessa live? Né? Porque aí, quando a gente combina, quando a gente se alinha, a gente pode ir juntos e juntos a gente vai mais rápido e mais fortes até onde a gente quer ir, né? Que é o lugar ali onde a liderança está conduzindo. Então, nossa, estão vários insights, assim, várias coisas aí na minha cabeça, assim. E no teu dia a dia, assim, conta para nós, assim, tu tem uma equipe, ou assim, o teu trabalho é um trabalho muito mais de consultoria, de trabalhar com gestores, até de entender, né, como é que eles estão daqui a pouco trazendo a equipe para as mudanças, para, enfim, né, decisões, ações que a empresa precise realizar. Sim. Então, eu faço o pilar de merchandising, né? Na Yukon a gente trabalha com trios regionais, a gente chama, que nós trabalhamos sempre em trios, então é um gerente regional, que é o gerente dos gerentes, né? Um merchandiser, que seria eu, e uma RH por regional. E nós trabalhamos nesse trio para desenvolver, né, os times de loja, para acompanhar as lojas, né, e desenvolver esses times para que eles cheguem lá no nosso propósito de marca, muito amarrado com a nossa missão, aquilo que a gente entende que o nosso cliente tem que ter. Então, eu tenho esse ponto, eu acho que o ponto principal, respondendo mais a tua pergunta, tem esse tom de consultoria, mas tem muito esse tom de desenvolver quem está lá, para essa pessoa poder fazer, para ela também aprender, para ela, enfim, para a gente começar a crescer juntos, tanto eu e a pessoa, quanto a loja que ela está coordenando, né? Isso seria o gerente de loja, os consultores, né? As pessoas que trabalham lá. Então a gente trabalha muito em conjunto e o RH tem todo esse ponto também, assim como o gerente regional. Então a gente eu faço esse trabalho de consultoria de merchandising, né, que é olhando para dentro do padrão da empresa e da experiência de compra do cliente. Então, vitrines, manequins, construções de loja, looks, toda essa parte de estética e visual que convida a gente para entrar na loja. E também essa parte de desenvolver as pessoas e acompanhar elas. Acho legal. Que tá respondida a pergunta? Sim, sim, sim. Né? Acho que esse olhar, e é muito legal, assim, né? Acho que esse olhar diagnóstico, né? Eu gosto muito dessa palavra. Acho que, assim, é muito importante, né? Que a gente possa ter um olhar observador do que está acontecendo naquele ambiente, né? Que a gente trabalha, ou no dia a dia, ou mudando de ambiente, né? Que a gente possa olhar quais são as necessidades, o que é importante ali, o que as pessoas estão precisando, né? Como que o cliente está sendo recebido, enfim. Acho que ter esse olhar do todo, né, sistêmico que tu falou, e também podendo fazer esse diagnóstico, esse entendimento um pouquinho mais profundo para sugerir algumas ações aí que possam ajudar, né? Isso, cada situação é uma situação diferente. Cada situação é uma situação. E aí a gente estava falando antes um pouquinho desse formato, agora da pandemia, né? Como é que isso está se desdobrando. Então, até nesse formato, a gente tem aprendido a trabalhar muito diferente, porque dentro da mesma cidade, a gente tem diferenças, né? Então, aqui em Porto Alegre, nos 4 shoppings que a gente tem clientes diferentes, tamanhos de loja diferentes, e formas de conduzir as coisas diferentes, de acordo com o perfil do gerente, o perfil da equipe, a forma com que
o gerente conduz a equipe dele, a forma com que a gente acompanha. Então, eu acho que tudo muito assim, tem esse olhar do diagnóstico, mas aí a gente fala também de microgerenciamento, né? Eu olho para o grande, mas eu olho para o pequenininho e eu acompanho e eu desenvolvo. Então, isso é muito legal, assim, muito legal. Uhum. Que joia. E, Cauê, olha que tem um pessoal, a Núbia perguntou para nós aqui, ela entrou, eu observei qual a empresa, né, que a gente está falando do trabalho que tu realizas. Então, é a Yuko, né? O Cauê trabalha há 6 anos, né, Cauê? Na Isso. Yuko. Isso. E aí a gente está, claro, para falar de algumas práticas, a gente está trazendo o contexto empresa para nossa conversa, né? Mas o Isso. nosso foco, então, como é liderança engajadora, o que eu queria comentar contigo, assim, que eu acho muito legal. Vocês é uma equipe, é um trio, né, trabalhando em conjunto entre as unidades, e que interessante isso, né? Vocês enquanto representantes da empresa, da marca, vocês estão indo em diferentes locais, de alguma forma, essa marca, né, fazendo uma analogia aqui, a marca se deslocando para fortalecer o propósito, para fortalecer a missão perante diferentes unidades. É legal? Sim, Estou entendendo bem? é Isso. isso, é E, ao isso. mesmo tempo, tendo essa sensibilidade para entrar no detalhe, né? Para valorizar o diferencial de cada unidade. Olha que rico isso, né? Uhum. De cada unidade, né? E como que a gente chega também como regional, né? Com todas as lojas que a gente tem, por mais diferentes que elas sejam, como é que a gente transforma isso num resultado legal, né? Para as pessoas e para a empresa e para a sociedade, né? E aonde a gente quer chegar como marca. Então, é muito isso que tu falou, assim. A gente até brinca que cada vez que a gente visita uma loja, por mais que a gente não vá juntos, porque a gente não vai, nós não vamos os três juntos, né, ao mesmo tempo. Por mais que a gente vá sozinho, nós somos a Yukon representada nessa pessoa, Com né? certeza. Então, e a gente pensa assim, para aquele gerente que está lá no interior, né? E eu consigo ir lá presencialmente, mas eu estou presente na vida dele ali pelo telefone, a gente se liga, faz vídeo, né? Mas para aquele gerente que está lá, quando eu chego lá, eu sou a representação toda, assim, da marca Yukon, né? E isso é tão legal, porque a gente tem muito esse papel e essa responsabilidade, né, de transmitir tudo isso que a empresa tudo isso que a empresa quer ser, tudo ali, personificado, assim, né? E nem é só nosso papel, não é? A gente não faz isso sozinho, né? A gente faz tudo isso com a administração, com a galera da loja, com o cliente, todo mundo é dono disso, né? Mas como a gente às vezes tem essa percepção de que tá tudo ali, representado numa pessoa, é muito legal. Que joia, né? Eu acho que quando a gente acredita, né, Cauê, nós falamos diversas vezes isso nas nossas aulas, quando a gente realmente acredita no que a gente está fazendo, a gente introjeta, né? Antigamente nós tínhamos, o pessoal mais das antigas vai lembrar, a gente falava muito o termo vestir a camiseta, não sei se fala hoje, Sim, né? Mas enfim, o vestir a camiseta está relacionado com isso, né? Entender assim, o que a marca que eu estou representando, o local que eu trabalho, tem a ver comigo, né? uhum, Para que a gente fique em sintonia, para que a gente se complemente. Eu com a sim, marca comigo, né? sim, Não é mais uma loja, é o Cauê nessa realidade, né? Muito mais pela ideia, pelo propósito, pelo que move, e não pelo que move. por obrigação ou por uma descrição de cargos, né? Isso. Nossa, eu acho que essa geração, né, a geração que eu sou, a gente vem muito nesse movimento, né? A gente faz as coisas porque a gente acredita, porque a gente, né? Várias vezes eu vejo reflexões assim de algumas pessoas compartilhando coisas no Facebook e no Instagram. Ah, mas essa geração é muito mimimi. Ah, mas, né? Só que a gente compra aquilo que a gente acredita, né? A gente vai É, nas marcas que a gente acredita, com aquelas que a gente tem confiança, com aquelas que a gente enxerga propósito. Não é que a gente tem mimimi, é que a gente
só gosta de saber qual é o começo, qual é o meio, qual é o fim e quanto isso está mudando a vida de todo mundo, assim. Então, eu acho que até o senso de coletivo é um pouco diferente, né, prof? Em relação às gerações, assim, né? Acho que a gente tem um senso de coletivo um pouquinho diferente, assim, que amarra ali com propósito, né? Tem que fazer sentido. Eu não trabalho só para ganhar dinheiro, eu trabalho para minha satisfação individual, para crescer, para aprender, para poder viajar, sabe? Então tem muita coisa conectada, assim, é muito legal. Tu sabe, Cauê, eu estou trabalhando com uma turma da disciplina Comportamento do Consumidor. Nós estamos lendo um livro que se chama Consumo Autoral. Ele é escrito pelo Francesco Morassi, que é um autor italiano. E no comecinho do livro, me lembrei muito do que tu está falando, assim. Ele comenta que nós estamos vivendo numa sociedade líquida, né? O Bauman fala bastante desse termo, né? A sociedade líquida, das relações mais ágeis, às vezes da dificuldade do aprofundamento também, das pessoas fazendo trocas também, realizando trocas de uma forma mais despretensiosa mesmo, né? Então, assim, que a gente está vivendo nesse momento já há um tempinho, nessa realidade mais líquida mesmo. E o Francesco, ele diz o seguinte, que a liquidez, né, das relações ou da sociedade, ela também pode ser entendida como a possibilidade das pessoas terem mais liberdade para fazer as suas escolhas. Que necessariamente termos relações mais fluídas não quer dizer que não sejam relações profundas. Mas são relações, eu estou contigo porque eu quero estar, porque tem a ver com a minha escolha, com a minha... Eu estou sendo autoral nesse momento, né? Então, assim, quando eu estou talvez largando um trabalho, não quer dizer que eu não seja profundo, mas daqui a pouco quer dizer que eu quero outras coisas, porque eu acredito em outros propósitos. Né? Então, acho que isso também é algo que a gente está vivendo muito forte hoje, né? Não, com certeza. E eu acho que, ao mesmo tempo, a gente também tem um desafio que é de como é que a gente, né, tu falou ali sobre ser profundo. Eu concordo com a tua fala, né, que às vezes uma relação fluida também pode ser profunda, ela também teve intensidade, né, mas a gente gosta muito de falar na Yukon, assim, qual é a bagagem que as pessoas que trabalham com a gente trazem, né, o que elas têm ali com elas de experiência que vai nos transformar, que vai nos agregar, que vai mudar nosso mindset, nos provocar e aí eu relaciono essa experiência com a profundidade, assim, sabe? Porque também a gente tem, né, como a gente fala de lojas de shopping, a gente tem uma rotatividade, em alguns casos, em algumas lojas, né? E isso é do varejo muito alto, né? O varejo tem um turnover ali, uma rotatividade de funcionários muito alto. Então, para a gente é um desafio também fazer com que encontrar essas pessoas que se conectem com a gente, com o nosso propósito, com a bagagem, né, com aquilo que a gente acredita. E aí é um desafio para os dois lados, né? Eu, né, bem no começo, também pensava muito assim, né, nem sabia quanto tempo eu ia ficar aqui, não sabia... quando eu vim morar aqui, eu não sabia nem onde eu ia morar, porque eu não conhecia o bairro, não conhecia a casa, não conhecia nem o menino que eu ia dividir o apartamento. Eu conheci ele no mesmo dia, né? Então, olha como isso muda, né? Nem por isso a minha relação com ele ou a experiência que eu tô tendo foi líquida, né? Então, ela tá sendo muito profunda. Sim. Talvez a gente tenha essa fluidez nas escolhas, né? Muito mais do que antes, talvez. Do que antes. Não sei, aí a gente já tá trazendo inferências, né? Mas parece que antes, assim, quando a gente lembra que os nossos pais, eles entravam nas empresas e ficavam muito tempo, e muitos deles se aposentavam numa mesma empresa, hoje a gente vê que não é, que assim, que mudou no sentido de que, primeiro, a gente está vivendo com a mudança como constância. A mudança é constante, a mudança é um estado, né? Talvez estejamos vivendo no momento que a mudança é o estado, né? O que tu tem no teu perfil? Não vou nem perguntar se tu tem capacidade para mudar, porque se tu não tiver, tu não vai sobreviver. Se tu não tiver, né? Exatamente.
E aí, claro, então se a gente tem mais agilidade ou fluidez para fazer escolhas, a gente vai procurar até a gente se sentir feliz de verdade. E se sentindo Sim. feliz, a gente aposta e vamos ficar até a gente acreditar que dá para ficar, que tem aprendizado, né, que tem algo legal, que tem riqueza. Porque E que às vezes e, ficar feliz não quer dizer estar alegre, né? Às vezes a gente também enfrenta. eu estava fazendo um curso de extensão na PUC e eu fiz uma aula de gestão do tempo e propósito. E foi uma aula muito legal. E dentro dessa aula, uma professora, a Carla Furtado, trouxe esse conceito de liderança engajadora, que foi, né, ele foi desenvolvido lá pelo Dr. Vilmar, e ele tem um nome bem difícil, gente, porque ele é dos Países Baixos, de uma universidade. Eu estava Tá. falando que esse professor, que é psicólogo organizacional, ele desenvolveu esse conceito de liderança engajadora. E dentro desse conceito tem 2 pontos que me chamaram muita atenção nesse liderança engajadora, porque eu também sou líder, né? A gente estava falando disso antes. E só que a gente, nesse cenário que a gente está vivendo, a gente estava falando agora de liquidez, dança, né? Um líder, ele nunca para, né? A gente tem que estar sempre aprendendo a lidar com as pessoas diferentes. Então, a liderança engajadora, ela gera propósito, reconhece as competências, né? Provoca, né? E traz pessoas e engaja porque as pessoas têm um pertencimento, né? E ela também lidera dando autonomia para as pessoas poderem aprender, né? E eu gosto muito de uma coisa que a gente tem falado muito na Yukon, que é qual é, né? Às vezes a gente se preocupa muito com o caminho que alguém, por exemplo, eu vou te dar uma tarefa e vou te dizer, tem que fazer A, B e C. E amanhã tu precisa me entregar o resultado de A, B e C. E amanhã tu me traz, né? E agora a gente tem se provocado, e esse tipo de liderança também, esse conceito traz isso, que a gente precisa dar autonomia para as pessoas fazerem a tarefa da forma com que elas se identificarem, que a forma com que elas acharem melhor, né? Com as habilidades que elas têm, com as competências que elas têm. E a gente só vai cobrar delas o resultado final, né? Então, tu precisa fazer A, B e C, mas se tu quiser fazer CBA, BAC, CAB, ABC, tirar o A, botar o A para depois e começar pelo C, vai lá, né? Eu acho que a gente tem que focar no objetivo final, na grande entrega, né? Então, esse conceito de liderança fala muito disso, assim. E eu Que legal. separei 2 deles para a gente falar só um pouquinho, que é o propósito, né? A primeira palavra. Eu separei 2. Eu separei propósito e pertencimento. Dentro de propósito, isso está muito amarrado com tudo que a gente já falou até agora, né? Sobre ser líquido, sobre vestir a camiseta, né? Sobre querer estar ali. Então, acho que faz tudo bastante sentido. Propósito, onde o principal do papel do líder engajador, lembrando, né, que o líder engajador é aquele que instiga. Lembra do significado da palavra, né? A gente falou que engajar é instigar, né? Incentivar a fazer algo, né? Então, o papel do líder engajador é inspirar nos seus pares, nos seus colegas, né? Na sua equipe, né? Conectar com a missão, com o propósito da organização, né? Entusiasmar planos novos, ideias, fazer mudanças, né? E dar muito significado para o trabalho. E aí a gente volta de novo para aquilo. Tá claro para a pessoa o que ela tem que fazer, qual é a parte dela nesse jogo, né? Ela é a artilheira, ela é a goleira, ela é a atacante, o que ela faz nesse jogo, né? Tá claro para ela o papel dela e a parte dela, então gerar propósito, né? Inspirar, tá muito ligado com ser um líder engajador. E eu acho que, de novo, né? A gente também precisa, como bons líderes, a gente precisa pensar como é que a gente transforma as pessoas que estão com a gente também em líderes, né? Como é que a gente incentiva elas também a terem esse olhar de querer influenciar, querer
se reconectar, mudar, aprender de novo, né? Então se conecta muito com o que a gente estava falando. E o segundo ponto que eu separei para a gente falar um pouquinho é o pertencimento, né? Onde o papel do líder engajador é conectar, né? Conectar, estimular a colaboração e o espírito de equipe no time, né? Fazer com que a galera, assim, a Nereida é muito boa com pessoas, eu sou muito bom com coisas visuais e muito criativo, o outro é muito bom. E como é que a gente colabora? Como é que a gente transforma isso tudo em alguma coisa, né, que vai atingir lá o nosso propósito, a nossa missão, onde a gente quer chegar, né? E isso, de novo, eu gosto muito de fazer essa relação, que às vezes a gente se prende muito no dia a dia a pensar que é só na empresa, que é só em casa, né? E não, isso é na nossa vida, né? Várias vezes eu me pego assim no supermercado, na fila, pensando, nossa, eu queria tanto parar um pouquinho, conversar com essa menina do caixa e dizer assim para ela, linda, o que tu tá fazendo é muito importante pra gente. Tem muito propósito aqui. Eu preciso de ti aqui para eu poder, né? E agora, cada vez mais a gente tem visto isso, quanto cada pessoa né, no nosso organograma, né, no nosso grande organograma de sociedade, como cada um é importante, né, durante essa pandemia. E como cada habilidade, cada competência é importante nesse momento também. Então, nossa, A vamos gente falar, está conectar. com uma pergunta aqui. Nós temos 4 minutos para terminar a live, né? E a gente está com uma pergunta aqui bem importante. Eu não estou vendo a pessoa que está um pouquinho apagado, mas ela está trazendo, em tempos de crise, que a gente está, né, vivendo essa insegurança, como é que a gente coloca, como é que a gente consegue engajar, né? Colocar essa técnica do resgate do propósito, do sentimento de pertencer, da condição de autonomia, do respeito à individualidade das pessoas, né? Se a Nereida trabalha com, enfim, balançando a cabeça, tudo bem, mas ela vai entregar. Se Cauê trabalha balançando o braço, tudo bem, é autonomia. Mas como é que a gente trabalha com esse conceito nesse momento um pouco mais inseguro, que as pessoas estão com medo? Vou perder o meu emprego, tal, né? Não sei como é que vai ser. O que tu acha? Em 2 minutos, o que tu acha? Em 2 minutos. O que eu percebo em 2 minutos? Eu acho que tem que estar muito claro para a gente, né? Não sei se quem fez essa pergunta é um grande líder ou é um direcionador, né? Tem que estar muito claro para a gente, primeiro, como é que a nossa organização está se comportando e como que ela vai tratar disso, sabe? Eu acho que não faz sentido também, às vezes, um líder querer conduzir as coisas de uma forma com que a empresa não orienta ou com que a empresa não identifica propósito, sabe? Estou querendo dizer que para mim, a empresa precisa estar com onde ela quer, onde ela vai ir, como ela vai tratar as pessoas. Tem que estar se muito posicionar, né? Deixar claro o que ela pensa a respeito de tudo isso. Não vou demitir, vou conduzir, não vou conduzir, vou reduzir salário, não vou reduzir, né? E aí a gente tem uma conversa clara com as pessoas. Sincera. Né? E o segundo ponto é como engajar quando nem sabemos se teremos emprego no dia seguinte, né? E como colocar em prática, foi isso que ela perguntou. Eu gosto muito de fazer team building, né? Eu acho que nesse momento, não sei se o team building vai ser para essa equipe que ela está falando, né? O team building é um momento em que a gente vai reunir todo mundo que faz parte do nosso time e colocar ali na mesa, mostrar as nossas competências, as nossas vulnerabilidades, né? O que a gente imagina, qual é o nosso propósito e desenhar uma missão para o nosso time, assim. Eu, dentro do que a empresa está me dizendo, vou ter 70% do salário reduzido, vai reduzir a carga horária. Beleza, né? Posso estar um pouco desmotivado porque talvez eu perca o emprego, eu não sei o que vai acontecer. Né? Mas como que a gente reúne essa galera que ainda está ali com a gente e motiva para elas e dá uma missão? Então, eu acho que desenhar bem claro um propósito com essa equipe, né? Dar os próximos passos para ela. Né? Eu falei bastante aqui sobre um líder engajador, ele dá autonomia, ele dá propósito, ele gera pertencimento e ele inspira. Então, eu acho que é inspirar nas pessoas também de tá tudo bem, vai dar tudo certo, a gente vai passar por isso daqui, seja, né, da forma que for,
E eu gosto muito de tirar aprendizados de todas as coisas, sabe? Então, acho que por mais que a gente tenha que passar por esse momento difícil, a gente vai aprender muito e a gente pode aprender juntos, que é uma oportunidade muito legal também.